Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Pode Saber, nosso podcast de sabedoria e conhecimento. Pessoal, hoje estamos aqui com o Frei Gustavo Júnior. Ele já é frei faz 4 anos e 3 meses, como ele já tinha me falado aqui. O nosso tema hoje é sobre qual é a visão de um frei perante o mundo. Porque a escolha de ser frei é uma escolha muito difícil. Tem abdicações de muitas coisas. As escolhas sociais, as escolhas familiares, tem todo um contexto de por que a pessoa escolhe isso. Não é uma escolha tão simples. E é interessante saber como é que a visão dele perante o mundo, como é que ele enxerga os contextos sociais, como ele enxerga as pessoas com vícios, as pessoas que não sabem ter uma disciplina. Porque para ser monge tem que ter uma disciplina muito grande. Você rezar todo dia, você ter a santidade em dia, é coisa que para nós meros mortais, para as pessoas que têm um cotidiano intenso, é difícil. Então nós temos que muito interessante aprender com eles, como é que funciona esse mundo religioso, tá joia? Gustavo, você queria se apresentar pra gente? Então, muito prazer, me chamo Frei Gustavo. Como foi dito, né, eu sou frade há 4 anos, indo para 5. Eu achei até engraçado você ter colocado 4 anos e 3 meses. Parece Ah, quando a tá. gente pega uma senha naquelas coisas assim de serviço público, né? E aí sai até o segundo onde você pegou aquela Sei. senha. 4 anos, Ah, 3 meses, ah, 40 dias, né? ah, Enfim, 40 dias já passou 3 meses. Mas então, me chamo Frei Gustavo. Esse Frei é muito interessante, que ele não é um título, mas sim passa a ser o meu nome, né? Quando a hum, gente recebe o hábito, o nosso superior que nos investe diz assim: a partir de agora, fala diante de toda a comunidade, a partir de agora não serás mais chamado Gustavo, mas Frei Gustavo. Então, muitas pessoas pensam justamente que há uma diferença titular, né? É, eu tenho um título que você não possui. Mas, na verdade, isso tem muito mais a ver com a minha identidade. Isso sei. passa a ser como se fosse a minha própria natureza. Então, Só né, uma perguntinha rapidinho, só claro, não te interrompendo. Eu dei uma pesquisada antes, frei, eu vi que vem da palavra latina ou grega que significa irmão, vem de frater. vem de Seria isso ou não? frater, exatamente. Frater, em latim, significa irmão. Aí da palavra frater, né, o latim na Itália, ele Sei. foi se transformando cada vez mais no italiano que nós temos hoje. Mas na época de São Francisco, ainda estava no meio dessa transição. Então, a São Francisco, ele já pegou uma fase em que estavam abreviando a palavra frater, do Sei. latim, para frade. Uhum, E mais futuramente de frade virou frei. uhum. Então foi fazendo essa contração da palavra frater, se tornou frei, mas frei significa irmão. Inclusive, essa palavra frei pode ser trocada, né? As pessoas podem chamar-me não somente de Frei Gustavo, mas de irmão Gustavo, por exemplo. Ah, sei, entendi. E como eu estava dizendo, né, estava me apresentando, então eu venho de uma jornada, né, de vida até chegar nesses 4 anos e 3 meses de frade, porque eu ingressei na vida religiosa aos meus 27 anos. Então, isso aí já é considerado já quase uma vocação tardia, no sentido de que muita gente entra com 18, né? Acaba Sei. de se formar na escola e já está entrando para um seminário, para um convento. Ah, sei. Isso sem contar, por exemplo, também os seminários menores, né? Que daí já acolhe até com 14 anos, 12 anos. Né? Mas hoje em dia isso já tem, já existe menos, né? Sim. Então, pode-se dizer que eu já entrei na vida religiosa quase na maturidade mesmo. E por eu estar ainda no nesse período inicial, estudando filosofia e teologia, vai ser até interessante que eu vou me comunicar bastante com aqueles que estão pensando em ingressar na vida religiosa, com aqueles que estão de fato já fazendo o acompanhamento vocacional, ou já são postulantes, noviços, porque
tem muita coisa que a gente passa enquanto a gente é postulante, noviço, aspirante, que, olha, se tivesse alguém que nos orientasse com maior clareza sobre essas etapas, muito disso a gente seria salvo, né? Sei. Então, muitos dramas, muitas matutagens na nossa cabeça, né? Pensamentos na nossa cabeça, ficariam muito mais tranquilos se a gente recebesse uma orientação. Então eu espero conseguir me comunicar com esse público também, né, que essa mensagem possa chegar a esse público também. Legal que você falou, porque já entra na pergunta que eu ia fazer para você. O que que determina a pessoa escolher uma vida, uma ordem religiosa? O que que faz ela querer escolher isso? Onde que nasce essa centelha da pessoa seguir esse caminho? Essa centelha é uma centelha muito misteriosa, Hum. para ser bastante sincero. A pessoa que é chamada, ela sabe que ela é chamada, mas ela não sabe dizer por que que ela sabe. Os chamados acontecem das maneiras mais diversas, mas sempre acontecem no meio da nossa vida cotidiana. Eles acontecem sim, né, eles vão se amadurecendo nos períodos de oração, eles vão se amadurecendo nas experiências que fazemos, de Deus, nos sacramentos, na vivência dos sacramentos, mas o chamado, aquele clique, costuma acontecer na vida cotidiana, o Ah, que não é no dia a dia então? no dia a dia. O que tem muito a ver, por exemplo, com aquela passagem em que Jesus Cristo diz que o tesouro, né, o céu é como um tesouro escondido num campo, em que um homem estava trabalhando nesse campo e de repente ele acaba encontrando esse tesouro. Aí ele vai, enterra esse tesouro de novo, vende todos os seus bens, compra aquela terra onde ele enterrou o tesouro e vive feliz com aquele tesouro que adquiriu, que ele encontrou. Então é interessante essa parábola, porque ele fala justamente que o homem estava trabalhando, né? O homem estava trabalhando no campo e Hum, encontrou o tesouro. Que ansioso. ele não estava ocioso. E ele não estava vivendo dramas inventados. Eu penso mais nessa questão. Existem muitos dramas que nós inventamos para nós. Existem muitas pessoas que entram, né, num processo de conversão da fé e que, pelo fervor da conversão, acreditam que já estão sendo chamadas à vida religiosa. Só que, na realidade, isso se torna como se fosse um drama criado. Por quê? Porque ele pensa: bom, me converti, agora quero servir a Deus. Quem serve a Deus? O padre, quero ser padre. Não é só assim, né? Não é tão Ele simples faz um assim. cálculo na cabeça dele. Cálculo exacerbado, né? Fora Exato. da Se torna uma curva. coisa, uma questão mais matemática do que realmente de vivência. Sei. Então, esse chamado, esse clique que acontece, que é muito misterioso, ele é misterioso porque, por mais que ele aconteça no dia a dia, ele acontece dentro. Sei. Ele não acontece fora. Ele não acontece pelo muito pensar, pelo muito raciocinar, pelo muito racionalizar. Hum. Ele acontece por uma experiência viva que se tem de que Deus quer te separar para algo diferente. Hum. E isso não só o chamado da vida religiosa, mas também a o chamado a serviços como leigos, né. Leigo, que não significa aquele que não sabe, né. Hoje em dia, popularmente, a gente acha que, Sim, leigo é aquele que está por fora, né. sim. Mas não, isso foi uma mudança que foi acontecendo no vocabulário popular, mas o termo técnico, leigo, vem de laikos, do grego, né, que significa povo de Deus. Hum. Quem que é o povo de Deus? O povo de Deus são aqueles fiéis que vivem a fé e que não foram chamados a ser padre, não foram chamados a ser religiosos, né, frei, freira, monge, monja. Eles vivem a vida cotidiana, como você mesmo falou, na labuta do dia a dia, tendo Sim, trabalho, família, né, sim. construindo suas famílias.
essas pessoas também são chamadas e também recebem esse clique de Deus para se doar mais, por exemplo, a alguma causa. Como você colocou no começo, uma causa social, entrar numa pastoral de caridade, por exemplo, ou começar a fazer algo um pouco mais excelente com a sua vida. Digamos que a pessoa, né, seja uma médica. Eu sou uma médica e eu percebo, né, eu tenho um consultório particular. Aí essa médica recebe o chamado de, sei lá, um dia da semana, atender de graça os pobres. Sim. É um chamado interior que ela recebe de Deus. Filha, faça mais. E é igual, é de dentro para fora. É de dentro para fora. Entendi. Não só para um monge, para um frei, mas para a pessoa que quer servir a Deus, é um chamado interno. Uhum. E você falou que ele vem do dia a dia, por exemplo, assim, ele é mais vindouro vir de uma pessoa que já está trabalhando a fé, do que propriamente só a fé estagnada, é isso? A fé Exato, teórica. exato. Porque o que acontece? É, se você não está vivendo a fé, viver a fé é a espiritualidade, os ensinamentos da igreja, é algo que vai abrindo mais o seu coração, os seus ouvidos, o seu entendimento ao falar de Deus, ao pensamento de Deus, ao sentir de Deus. Você vai começando a se unir mais a Ele. Conforme você vai se unindo mais a Ele, você vai percebendo que, opa, parece que nisso que eu estou me unindo, Ele está me puxando mais longe, e mais longe, e mais Hum. longe, como se Ele tivesse uma linha que está enganchada no seu coração e Ele fosse te puxando Cada vez mais perto. cada vez mais perto. Hum. Mais longe que eu digo, caminhando mais longe com Sim, Ele, mas né? mais perto dele. Mais perto dele, exato. Não sei se. Não, ainda dá para entender. Mas então, se a pessoa não vive a fé, a tendência, mas não é regra, tá? Mas a tendência é que seja muito difícil dela ouvir, dela perceber essa sutileza do Hum. chamado de Deus. Ou ela escolheu errado, igual você falou, a pessoa ela está viva em Deus, só que ela acha que para servir ela tem que ser uma pessoa que está igual o que você escolheu, mas não precisa, depende do ser. Por exemplo, eu eu sigo Deus, só que eu não nasci para isso, eu nasci para cuidar de pessoas de outra maneira. Uhum, Então não é porque ela está seguindo um caminho iluminado que ela precisa seguir igual um padre, um frei faz. Depende do que ela nasceu para fazer. Ela tem que se autoconhecer. ela tem que se Isso é autoconhecer. importante, né? Você se autoconheceu primeiro antes de querer ser frei. Olha, o autoconhecimento é uma coisa que não vem primeiro, ela vem durante, né? Ele Ah, vem, é? porque o próprio processo vai te revelando para si mesmo. Mas vamos lá, por que você já quis escolher? Você quer definir mais ou menos assim? Não precisa entrar em coisas pessoais, mas o que te chamou então? Ou não é algo inexplicável no seu caso? É algo bastante inexplicável, Ah, entendi. porque eu fui chamado muito na infância Sério? e só fui responder Ah, com tá. 27 anos. Entendi. Eh, eu estava, né, a minha mãe, ela era coordenadora da forani da catequese da forania daqui de Pinda, e ela, por conta disso, como eu e o meu irmão gêmeo, né, éramos, muito pequenos, todo lugar que ela ia, ela nos levava. Então, sempre que ela ia para alguma missa de catequese, em alguma igreja diferente, ela sempre nos levava, ela nos levava a todas as missas de domingo, etc. Mas eu era uma criança bastante desligada de tudo. Eh, então, assim, eu ia com ela, ouvia tudo, até fazia catequese, mas não compreendia de fato. E Hum, eu não vou dizer, eu não ouso dizer que é o defeito da catequese dos nossos dias. Pode até ser, mas eu não consigo dizer, porque eu era desligado. sei. Só com isso ou com outras coisas também? Eu era desligado com tudo. Eu Sei. era bem uma criança, eu era bastante recluso, não gostava muito, né, eu era muito tímido, não Sei. me socializava muito com as pessoas, não brincava muito com as crianças.
É, a minha mãe, por bastante proteção, decidiu comprar um videogame para nós, então eu ficava bastante enfiado no videogame e Sei, o meu mundinho era o videogame, entendeu? sei. E quando eu saía, era tipo assim, brincava com um bonequinho, ficava viajando na minha imaginação e pensando em voltar para jogar videogame, né? Sei, era o ciclo. Eu queria zerar Mega Man a todo custo, né? Tinha o bendito, para não falar outra palavra, né? O bendito chefe lagarto lá, que eu não conseguia matar, e eu ficava pensando em voltar para casa e tentar matar o chefe lagarto Sei. lá do Mega Man. Então, a... então eu ia para a missa e ela permitia que eu levasse um bonequinho, ficasse brincando em silêncio. Eu e meu irmão éramos bastante comportados, não prestávamos atenção em nada, mas a gente ficava quieto, brincando, só na nossa imaginação com o bonequinho ali, sentado embaixo do banco. E aí, num belo dia, numa missa que eu não me lembro onde foi, gostaria muito de lembrar qual era a comunidade, mas não me lembro, eu pensei assim: quer saber? Eu nunca dei. Isso eu tinha 8 anos de idade, como eu falei. Eu nunca dei importância para essa tal de missa. Nem dei uma chance para esse tal de padre que está lá na frente. Com 8 anos. Com 8 anos. Olha. Eu falei assim: hoje eu vou dar essa chance. Aí eu guardei o bonequinho naquele espacinho que tem no banco para você colocar livrinho, essas coisas, né? Coloquei ali e fiquei em pé ali no genuflexório, onde a gente se ajoelha, né? Fiquei em pé ali, olhando. Não me lembro de nada que o padre tenha falado, nada do que o padre falou me tocou, não entendi nada. Mas em um momento da missa, que eu também não me lembro qual era, ah, eu senti uma paz muito grande e muito inexplicável. Não era uma paz que eu já tivesse sentido, até porque eu era uma criança, Sei. e nem uma paz que eu consiga dizer que já experimentei em outras coisas no mundo. Eh, e essa paz foi me tocando de tal forma que eu comecei a derramar lágrimas, comecei a chorar, discretamente. Não tinha entendido na hora você não entendeu, né? Não, parecia, eu tinha uma sensação como se tivesse vindo uma luz lá do presbitério, né? O presbitério é o que o pessoal costuma chamar de altar, né? Hum. Mas na verdade chama-se presbitério, onde fica o padre, né? Altar é a mesa, né? Então é como se tivesse vindo uma luz lá do presbitério, é, e essa paz chegando em mim. E aí, no final da missa, eu pensei assim: isso aqui é muito bom. Isso aqui, na verdade, é a melhor coisa que eu já senti. Eu quero Hum. sentir isso mais vezes. Eu acho que eu vou prestar mais atenção na missa. Mas daí, a partir daí você começou a participar direto, é isso? Começou a prestar atenção? Aí que é curioso. Por quê? Porque eu. E aí, quando eu comecei a ter esse pensamento, e a missa acabou, eu terminei a missa com o pensamento: eu acho que é para eu ser padre. Eu Hum, terminei a missa com esse pensamento. sei. E eu não sentia como se esses pensamentos viessem de mim, da minha reflexão. Até porque, como eu disse, eu era uma criança. Que reflexão que criança faz? De racionalizar as coisas, né? Uhum. É, então, mas eu sentia esse pensamento despertando dentro de mim. Eu acho que é para eu ser padre. E eu voltei para casa muito pensativo, bastante pensativo. E eu que já era uma pessoa é, tímida, que por conta disso era um pouco recluso, os meus irmãos mais velhos, que são bem mais velhos do que eu, né? Minha irmã tem 16 anos a mais do que eu, meu irmão Hum. tem 20 anos a mais do que eu, Ó. e tem o meu irmão gêmeo, né? Ah, tá, entendi. É, e aí, esses dois irmãos mais velhos começaram a perceber que eu estava ainda mais recluso. E aí eles começaram a falar em forma de chacota. E eu não falo isso para reclamar deles, não, só para contar o que aconteceu, né? Sei. Em forma de chacota, assim. Ah, ele tá muito diferente, eu acho que ele vai ser padre. Aí eu pensei assim: bom, então eu acho que ser padre, pelo jeito que eles estão falando, é uma coisa ruim. Ah, entendi. Então eu não vou querer ser padre. Aí, criança assim, né? Criança ouve uma coisa, de o adulto já
É, acabou, né? exato. E aí eu falei, então eu não vou querer ser padre. Aí eu fiz uma promessa para Deus. Eu só lembrei dessa promessa muito tempo depois, quando eu já tinha entrado para a vida religiosa. É. Falei para Deus assim, ó, eu só vou ser padre se tudo der errado na minha vida. Ah, E o interessante é que não é que tudo deu errado, não era mas para acontecer. não é que tudo deu errado, mas é que nada me deu satisfação. Sim. Nada calou a inquietação que eu tinha desde aquele dia. E quando que realmente você percebeu que era para você se tornar um religioso? Então, como eu coloquei a vocação debaixo do tapete, eu comecei a procurar outra coisa para fazer. Sei. Aí eu assisti um filme de guerra chamado Nascido para Matar. Hum, E o patriotismo que mostrava naquele filme, por mais que aquele filme seja extremamente galhofa e ridicularize o patriotismo, aos olhos de uma criança brilhou aquele patriotismo assim. sei. E eu pensei assim: "Ah, já sei. Se eu quero dar a minha vida para algo maior do que eu vou dar a minha vida pelo meu país". Mas espera, você fala isso, você viu esse filme quando? Lá atrás? Quando eu era criança, quando eu Ah, tá, quando tinha era 8 criança. anos. Aí, quero dar a vida pelo meu país, por algo maior do que eu, salvar as pessoas. E e aí eu comecei a botar na minha cabeça de criança que eu queria ser soldado. Ah, é? Ah, é, cada criança, cada vez quer uma coisa, né? Uma hora quer ser jogador de futebol, outra hora quer ser ator de cinema. É, mas comigo isso não aconteceu, eu quis ser soldado para valer. Sim. Eu fui chegando à maioridade e eu me alistei como voluntário. Ah, é? Ah, Só que como eu tenho problema isso que cardíaco, eu problema de pensei. vista e tal, daí não me Ah, pegaram. sim. Aí eu fui para onde? Eu fui para música. Eh, a música é uma coisa que eu comecei a pegar quando eu tinha 14 anos, né, eh, porque eu queria agradar o meu avô, que eu digo sem nenhum receio de estar enganado, era um santo, com todas as letras. Eu queria muito agradá-lo e fiquei sabendo que ele amava violão, que ele se apaixonava por violão. Eu quis aprender violão para poder agradar ele. Infelizmente eu só aprendi violão depois que ele já era falecido. Já tinha falecido. Sei. E e aí, como eu já estava aprendendo violão desde os 14 anos, eu lá com os 18 falei assim: "Ah, eu já sei bastante violão, vou viver de música, vou dar aula de música e tudo mais". E a vocação enterrada. E aquele negócio, quando a gente tem 14 anos, a gente estava na que faz, catequese desde criança, aos 14 anos você é crismado. Sei. Quando você é crismado, o que que significa crisma? Crisma significa confirmação. É uma confirmação que você dá de que você, agora que você tem capacidade de pensar, de raciocinar, né, você vai assumir a fé por conta própria, não são mais os seus pais que vão te levar para a fé. Hum. Esse é o sentido da crisma. Ah, É tá. um sacramento, é mais do que só isso, mas é um sacramento que você assume dessa forma. Você vai andar com suas próprias pernas. E a minha mãe, que era coordenadora da catequese, sabia muito bem disso, ela chegou em mim e no meu irmão e falou assim: "Olha, agora vocês são crismados, agora vocês vão andar com as suas próprias pernas. Eu não Hum. vou mais obrigar vocês a ir para missa. Essa é uma responsabilidade de vocês". Aí eu pensei comigo mesmo: "Bom, se ela não vai me obrigar, também não vou. Aham. Tô liberto disso". Foi com 27 anos que você decidiu Com entrar. 27 anos que eu decidi. Sim, aí mas assim, quando você era criança, deu esse vai e vem, né, eu quero me tornar, aí outras opiniões acabaram que fez com que você escolheu outro rumo. Com com 27 você bateu o martelo ou já vinha? Como é que é? Com 25 você pensou em alguma coisa? Como é que foi essa virada de chave? Então, justamente, ó, tudo que eu tô falando, por mais que pode parecer que eu tô falando coisas desconexas, né, até porque eu pulei um pouco a cronologia, depois eu voltei, né, Sei. dos 18 para os 14, mas é só para as pessoas entenderem o seguinte, que daí eu, Hum, aos 14, saí da igreja e fiquei com essa mentalidade de presença. Quando eu cheguei aos 18, e eu tive essa vontade de ir para o exército frustrada e peguei a música para viver, que eu acho que quem é músico tá ouvindo isso já dá até risada, porque peguei a música para viver. No Brasil,
Sei. Jesus amado, boa sorte. Aham. Mas enfim, Deus abençoe, né, melhor dizendo. Mas aí eu peguei a música para viver e aquilo não, conforme aquilo não foi me preenchendo, eu comecei a pensar assim, não foi me preenchendo no sentido de que, tocar na noite, tocar as coisas que as pessoas querem ouvir, tal, essas coisas não estão me preenchendo. Se eu for me dedicar à música, eu quero que ela faça mais sentido. Aí eu comecei na música a procurar Deus, procurar me expressar de uma forma que a música parecesse mais divina. E isso eu fora da igreja. Hum. A essa altura eu me considerava o quê? Um católico? Não, eu me considerava um agnóstico. Eu acreditava que Deus existia, não achava que dava para acessá-lo, mas na música eu comecei a pensar: e se a música alcançá-lo? Por quê? Olha a viagem da minha cabeça, né? Mas não é tão viagem assim. A música é a arte mais abstrata que tem, sobretudo a música instrumental, que não tem nem palavras para poder condensar aquela informação. Ela é totalmente abstrata. Se ela é totalmente abstrata e Deus é inalcançável pelas nossas palavras, então a música consegue alcançá-lo. E aí eu comecei a me espiritualizar com a música. Aí depois eu conheci o Elivelton, né, que eu não sei se você chegou a fazer algum podcast com ele, Não, é verdade, é uma boa ideia. né, para quem não conhece as nossas passagens internas aí, o Elivelton me apresentou para o Ricardo, que já foi entrevistado por você 3 vezes, você falou? A terceira vai sair essa semana. A terceira vai sair essa semana, já Aham. dei spoiler já. Não, Mas não, toda vai sair semana, toda semana. toda semana, é isso Sim. aí. Mas então, aí ele me apresentou para o Ricardo me apresentou o taoísmo, mas o Ricardo vinculava muito o taoísmo junto com a Bíblia, e isso me despertou um interesse gigantesco a tal ponto que eu deixei de me considerar agnóstico e comecei a me considerar espiritualizado, Sei, né? legal. Aquela termologia que é uma pessoa que não aderiu a nenhuma religião específica, mas busca a Deus conforme ela consegue compreender a espiritualidade, conforme a espiritualidade faz sentido para ela. E foi indo assim, me dedicando seriamente à meditação taoísta. Depois conheci um mestre budista, comecei a me dedicar à meditação budista. Só que quanto mais eu me dedicava a isso, era muito estranho que aquele mesmo chamado lá de trás, que, que se mostrava em cada insatisfação minha, ele começou a ficar mais forte. E quanto mais eu me aprofundava no budismo, mais eu tinha vontade de ser padre. Estranho, né? Mas Estranhíssimo. só que você buscava Deus, só É, que pro outro caminho, exato. né? Eu não deixava de buscar a Deus. Né? Eu não deixava de buscar a Deus. Ó, o cachorro veio aqui nos acompanhar. Ah, legal. Mas enfim. Ah, então, até chegou um momento que eu estava me dedicando tanto à meditação, né, eu já meditava mais de 1 hora por dia, que eu sei que isso não é muito para quem se dedica seriamente mesmo, mas para quem está iniciando, 10 minutos já é muito difícil, né? Mas você fazia 1 hora por dia? 1 hora e 20 por Nossa, dia. que isso, é bom demais. Então, Pô. aí, e me desenvolvendo até na espiritualidade das artes marciais, né? Acabaram suprindo um pouco daquela frustração militar. Sei, sei. E até que o mestre budista chegou em mim e falou assim: olha, os meninos estão se tornando monges budistas. Você não quer se tornar monge também? Porque você é até mais dedicado do que eles à religião, à espiritualidade budista. Aí eu falei para ele assim: olha, mestre, o senhor vai me estranhar muito, mas eu sinto que sim, é para eu me dedicar à religião. Mas eu sinto que é como padre. Que vinha desde criança, né? É. Aí ele falou assim: é, estranho, Aham. mas tá bom, vai discernindo aí. E fui. Até que depois de um momento, né? Eu sei que isso pode acabar ofendendo algumas pessoas, mas é inevitável falar. Em um determinado momento, uma pessoa muito especial para mim, que é o seu irmão, Sei. Ah, é? durante o tempo de pandemia, começou a falar comigo sobre as coisas que ele estava lendo
que iam contra a crença da reencarnação. Sei. E aí ele começou a ir durante a pandemia, todo final de semana, sexta, sábado e domingo, lá na casa dos meus pais, onde eu morava, e a gente ficava das 7 horas da noite até as 4 horas da manhã, conversando sobre essas coisas que ele estava lendo, Sei. e eu não querendo aceitar, porque todo o meu estilo de vida era pautado na reencarnação. Uhum. Então, eh, conforme ele ia, refutando a reencarnação, eu voltava para ele e falava assim: "Não, mas e se a gente enxergar dessa forma aqui? E daquela outra forma ali?". E tudo ele tinha uma resposta para dar, Sim. Aí tudo. você começou a te encurralar nesse quesito de reencarnação. Você começou: "Opa, espera aí, não tá". Exato. Até que chegou num determinado domingo, lá de madrugada, no quintal da minha mãe, lá céu aberto, a gente naquele banco de madeira que ela tem lá. Eu olhei para o céu estrelado, estava bem estrelado naquele dia, e pensei assim: "Caramba, essa é a verdade. Jesus Cristo não é um iluminado, ele é Deus". Ah, até então você não tinha a fé cristã, é isso? Eu aprendi na catequese que ele é Deus e tal. Mas não te convenceu, é É, isso? não é que não me convenceu, eu não conseguia aprender aquilo, eu não absorvia aquilo no meu ser, entendeu? Sei, Eu só sei, sabia de ouvir falar, sei, mas não tinha dado clique. sei. Aí, eu olhando o céu, assim, estrelado, fiquei pensando: "Caramba, essa é a verdade. Jesus Cristo é Deus, a vida é uma só, e no final a gente vai encontrar com Ele". E Ele deu ensinamentos, Ele próprio. Por que que eu não vou seguir os ensinamentos dele próprio? Claro, sim. E aí eu fiquei pensando assim, sobre mas o que que significava as renúncias que eu ia ter que fazer naquele momento, nem para ser frei, renúncia para ser cristão. Poxa vida, então a partir de agora eu não devo mais viver como se existisse reencarnação. Poxa vida, a partir de agora eu eu vou ter que ver no que eu posso acreditar ou não posso, de acordo com o que Jesus ensinou. E isso pode ser que faça com que eu mude os meus hábitos radicalmente, a ponto de que os meus amigos se afastem de mim. Eu fiquei pensando nisso, assim, questão de 1 minuto olhando o céu assim. Até que eu suspirei e falei: "Cara, e agora?". E aí, o seu irmão, para finalizar, né, eu Sei. estava naquela posição, voltando aos videogames lá, naquela posição finish him Aham, sei. do Mortal Kombat, aí ele deu o fatality, né, ele me finalizou dizendo o seguinte: "Agora que eu tirei o seu chão, põe Cristo no lugar". Hum, E para os telespectadores que não viram, né, ele fez inclusive o gesto de tirando o chão com a mão esquerda e colocando o chão com a mão direita, né, põe Cristo no lugar. Aquilo me acertou de tal maneira que a partir daquele momento eu falei: "É isso, a partir de agora eu sou católico e no próximo domingo eu vou à missa". mas assim, desde quando você parou de ir na missa? Com Ah, depois da 14 crisma anos, você depois da fala. Ah, tá. crisma. Ah, sei. Tem até aquela piada, não sei se você já ouviu, que os bispos e padres falam muito, né: "Ah, tá tendo muito pombo aqui na missa, eu vou crismar eles para ver se eles não voltam mais". Que é muito comum a gente crismar e vazar, né, Sei, crismar e sumir, crismar e zarpar. sei, sei. E aí foi essa mesma história, nada nova, nada inédita, que tinha acontecido comigo, né. Então a partir desse momento, isso com 24 anos, a partir desse momento eu falei: "Eu vou ser católico". Ah, legal, entendi. Aí dos 24 aos 27 teve esse trabalho pra você chegar nessa conclusão de escolher o caminho. Dos 24 aos 27 foi que eu comecei a, de novo, estudar a fé católica por conta própria, comecei a ver, vídeos de padres na internet,
né, um padre que eu via muito era o padre Paulo Ricardo, muita gente vai se identificar aí. Me ajudou muito a ingressar no entendimento da fé, a ter aquele entendimento inicial da fé. Aí depois eu comprei um catecismo, comecei a ler o catecismo, eu lia, era pandemia, então eu tinha muito tempo livre, eu lia o Sei. catecismo assim 4 horas por dia, Rapaz, sabe? aham. Comia o catecismo. E quanto mais eu entendia, mais aquele chamado, que antes não fazia muito sentido, né? Eu, como Hum. adepto do budismo, queria ser padre, agora fazia sentido. É isso. Você como se tivesse conectado o seu hoje com o seu criança, e fez Exato, sentido, você fez uma ponte entre essa linha do tempo. exato, perfeitamente. Casou perfeitamente. E ali, puf, deu essa. Sei. É isso. É exatamente isso o que eu vou fazer. Só pra fazer um paralelo, por que que igual a gente estava conversando antes, tem pessoas que escolhem a vida de Deus, só que umas, elas têm a se apavoram e já querem ser padres, outras entendem o seu contexto e querem participar da igreja, querem fazer trabalho de caridade. Por que que o que que foi a diferença entre você saber se você ia escolher um caminho de leigo para escolher um caminho que você escolheu agora? Eu gostei que você usou certo a palavra leigo, né? É bom que gravou já então. Sim. Mas então, foi uma coisa, como eu falei, isso aconteceu com 24 anos e eu ingressei com 27. Então, se passaram 3 anos aí. Hum. É, já aos 24 eu percebi que isso fazia muito sentido e que era isso que eu queria. Só que aí eu conversei com um padre, perguntei para ele, pedir conselhos do que eu deveria Hum. fazer. Isso é muito importante. As pessoas pulam muito a etapa de pedir conselho para padre. Tá certo que a gente tem que discernir também o que o padre aconselha, mas né, não é que assim o padre falou vai ser absolutamente lei. Por isso que é conselho. Sim. Conselho é aquilo que você escolhe seguir livremente. Você filtra, né, É, você filtra. E aí, o que o padre me aconselhou foi: olha, filho, você falou que você acabou de se converter. Dá um tempo. sim. Vê se isso aí não é só fogo de palha. Ah, sim, legal. Entra em pastorais nas quais você se sinta atraído e veja que tipo de serviço você se sente chamado a fazer. Excelente conselho. Experimenta. E aí eu fui, eu entrei em tudo quanto era pastoral, porque como eu disse, pandemia, tempo livre, Sei, muito tempo para servir a Deus. ótimo. E fui servir a Deus na pastoral do batismo, na pastoral da, da caridade, na pastoral da comunicação, em várias pastorais. E quanto mais eu me aprofundava na pastoral, mais eu me sentia atraído à vida religiosa. Quanto mais eu me aprofundava na vida de leigo, mais eu me sentia atraído à vida religiosa. Então, quando você começa a experimentar do lado de fora as coisas para você poder ter o discernimento, você vai ver que nada disso abafa a vocação. Na verdade, tudo mostra mais a vocação. Sim, Quando você está fazendo uma coisa que não é para você fazer, você começa a sentir aquele incômodo da vocação latejando. Filho, vem para cá. Não é aí. Vem aqui. Quando você está numa coisa que é para você fazer, você sente aquele vibrar de Deus. É isso. É aí mesmo. e se não fosse para ser, você acabou que ia começar a entrar nas pastorais e ia desanimar, né, não ia ter essa vontade, mas foi ao contrário, era justamente para você seguir esse caminho. Justamente. Então, assim, e é interessante para você ver como o chamado é interno e não externo. Nesse momento eu estava bastante apaixonado por uma moça. Hum. E ela estava correspondendo. Só que conforme eu fui discernindo, eu comecei a ficar com receio de magoá-la. E, e ela. E aí eu comecei aos poucos me recolher sem saber o que fazer. Hum. Até que chegou um ponto em que ela até mesmo fez uma videochamada com teores bastante
vamos dizer assim, calientes, para ver se me convencia logo a ir lá e a gente é, namorar e etc. Naquele momento, foi o momento decisivo. Foi o momento Sei. que eu falei: não é isso que eu quero. Não por um desprezo à mulher, não por uma falta de oportunidade, porque oportunidades eu tive, mas porque, de fato, aquilo ali que, né, eu sempre tive, na verdade, um apreço muito grande pela mulher, um cuidado muito grande pela mulher, uma vontade de casar antes mesmo de eu ser católico, né, porque como não existia a possibilidade de eu ser padre de fato quando eu não era católico, o rumo da vida era casar, então eu pensava de fato em casar. E quando eu estava com a possibilidade aberta para mim, eh, eu peguei e vi que não era isso, com a possibilidade aberta. A porta estava aberta. Vem que você vai ter uma namorada, vem que quem sabe um dia a gente se case. Só que você já sabia que você ia escolher a vida religiosa, já estava Eu estava certo nesse já. caminho do discernimento. Tá. E aí eu peguei desliguei a chamada, falei pra ela: "Ó, alguém tá tocando a campainha e tal". Até estava mesmo, foi providência de Deus. Tem alguém tocando a campainha, tem que ir lá atender, tchau, pá, desliguei. Aham. Depois eu falei pra ela: "Olha, desculpa, mas é que não aquele papo não é você, sou eu", mas era Uhum. de verdade, "Não é você, sou eu quero ser padre". Ela Ah. falou assim: "Mas por que você não me falou antes?" Eu falei: "Porque eu decidi isso agora". Aí ela falou: "Mas por que você não vira pastor que pode se casar?" Eu falei: "Porque não é assim, as coisas não são assim, a verdade é uma só". Meu Deus. Eh, Mais uma vez, eu sei, com essa palavra eu posso acabar incomodando alguém, mas olha, eu não tenho como falar outra coisa. Você foi Eh, sincero, né, cara? Você tô não. sendo sincero, pelo amor de Deus. Se eu não acreditasse que a verdade é essa, eu não estava aqui, né. Uhum. Mas enfim, eh, então eu quero que isso fique muito claro na cabeça das pessoas. Eu peço perdão, até porque eu não tenho muita habilidade para sintetizar as coisas, eu poderia ter sintetizado mais. Mas eu quero que essa história fique muito clara na cabeça das pessoas o seguinte: percebam que eu não fui definido pelas coisas externas. As coisas externas iluminaram o meu interior, mostraram mais o meu interior. E o meu interior me guiou aonde eu estou. Você teve a prova, né, que se realmente você quer ou não. Essa foi a Exato, prova. exato. Porque, poxa, se fosse só fogo de palha, o serviço à igreja como leigo já estava bom. Se fosse só fogo de palha, ou eu ia me sentir atraído a namorar essa moça. Se fosse, e que eu estava atraído a namorar ela até aquele momento, se fosse só fogo de palha, em 3 anos tudo teria sumido. Mas não. Em 3 anos, a cada dia tudo se fortalecia mais. Então, desde que você decidiu até agora, cada vez mais você sabe que você sente que você tá no caminho certo. Você não pensa diferente. Exato. E esses 3 anos que eu disse, foi os 3 anos até eu entrar na ordem. Os 3 anos em que tudo se fortalecia. Mas Tá, depois que eu entrei na ordem, os entendi. 4 anos que eu estou são idênticos. Hum. Eu tenho muitas frustrações, eu tenho muitas dificuldades, eu tenho muitas situações de prova intensíssima, mas nenhuma delas enfraquece o chamado, todas elas fortalecem. Legal que a gente vai entrar na pergunta de o que a sua escolha de ser Frei tem relação com a sua missão na Terra. Perfeito. Essa questão de missão na Terra é interessante que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não cair no imaginário de outras religiões, né, nós católicos, para não cair no imaginário de outras religiões, como por exemplo o Espiritismo, que acredita que nós encarnamos na Terra com uma missão já pré-definida por Deus, para que, se nós não cumprirmos ela, a gente vai voltar até a gente cumprir, né? Sim.
isso pegou bastante o imaginário brasileiro, de certa forma que as pessoas, de fato, é, começam a pensar nisso, né? Olha, Deus me mandou para a Terra por algum motivo, é, nesses termos. Mas na realidade, a nossa visão de missão na Terra, ela é muito mais relacionada no sentido de se relacionar com Deus do que no sentido de literalmente laborar na Terra, no sentido de literalmente concretizar algo na Terra. Então, legal, para você então não tem essa. A pessoa ela nasce, ela tem. Não é que ela tem uma missão, é diferente. Ser Exato. servido? Ela tem um chamado, não, obrigado. Uhum. Ela tem um chamado que é feito pelo próprio Deus, e esse chamado é, em primeiro lugar, o chamado à existência. Em segundo lugar, o chamado de se relacionar com Deus. E só dessa relação com Deus é que você começa a agir conforme Deus. E aí você começa a transformar a terra onde você está. Não Se, vo entendi. se você pensa que a minha relação com Deus é secundária, o primário é o que eu tenho que fazer, as coisas vão começar a perder o sentido e você vai ser afogado no peso do mundo. Soterrado, melhor dizendo, né, no peso Uhum. do mundo. Agora, se você vê que o primeiro chamado é de se relacionar com Deus, você se relacionando com Deus, você vai sendo transformado nele, como diz o apóstolo Paulo, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Uhum. Tão grande era a relação dele com Jesus Cristo, que ele começou a se tornar um outro Jesus Cristo na Terra, uma extensão de Jesus Cristo na Terra. É isso que os santos são, extensão de Jesus Cristo na Terra. Que ele começou a agir como Jesus Cristo. E como que Jesus Cristo agia? Ele multiplicou os pães para alimentar mais de 5.000 pessoas famintas. Ele fazia milagres de cura nas pessoas. Ele consolava os aflitos, os tristes. Ele firmava a fé daqueles que estavam fraquejando na fé, que estavam ficando desesperados. Ele transformava o mundo à sua volta. Hum. Paulo também transformou o mundo à sua volta dessa forma, como todos os outros apóstolos, como também São Francisco de Assis, de quem eu sigo os caminhos para seguir melhor a Cristo. Né? Sim. E porque tem muito isso, né? Às vezes as pessoas se assustam. Mas você segue São Francisco, não era para seguir Jesus Cristo? Eu sigo São Francisco porque ele seguiu Jesus Cristo. Ele me mostra como fazê-lo. Né? Todo Frei é relacionado a São Francisco ou não? Todo frei franciscano é Hum. relacionado a São Entendi. Francisco. No caso você é, mas tem freis que não são franciscanos. Existem os freis carmelitas. Ah, Por legal. exemplo, um que está bastante popular agora é o Frei Gilson, né? Ele não é da ordem original carmelita, ele é de um desdobramento, mas ele é um frade carmelita. Hum. Você tem os frades dominicanos, né, que seguem São Domingos. Você tem eu não vou saber dizer outros tipos de frade, eu tô meio pobre, né, na memória agora. Não, tranquilo. Mas você tem isso. Então, cada, cada ordem vai seguir a espiritualidade que Deus inspirou ao seu fundador. O nosso fundador foi São Francisco de Assis. Então a gente segue aquilo que Deus inspirou a São Francisco, sabendo que Deus não inspirou nada que esteja fora do Evangelho. Não é nenhuma novidade. É a mesma velha novidade do Evangelho. Porque o Evangelho ele é sempre velho e novo. Hum. Né? Jesus fala, o homem sábio, ele tira coisas velhas e novas do seu tesouro. Né? Então, significa que do Evangelho nós, apesar dele ser velho, nós sempre tiramos coisas velhas e novas. Né? Então, Deus inspira essas pessoas acabam inspirando outras,
E essas pessoas que são inspiradas por elas seguem esse caminho que Deus as inspirou, né? Mas o caminho é de Francisco? Não. Ele se encarnou em Francisco, esse caminho. Ele se encarnou no sentido de que ele se concretizou em Francisco, melhor dizendo, para não confundir com o tema da encarnação, etc., da Sim, sim, reencarnação. sim. Mas ele se concretizou em Francisco. Mas ele é o caminho inspirado por Deus. É o caminho de Deus, é o caminho de Cristo. Né? Assim como o caminho que São Domingos seguiu, né, o fundador dos dominicanos, é o caminho de Cristo. O caminho dos fundadores dos carmelitas, que são vários, né, fundadores, foi o caminho de Cristo, né? E assim vai. Só que cada um na sua forma específica de viver, Hum. porque Deus é muito sábio, né? Tudo que ele faz é com extrema sabedoria e ele sabe que todos nós somos muito diferentes uns dos outros. Ah, Então, uns sim. vão se adequar mais a isso, outros vão se adequar mais àquilo, mas é tudo o mesmo evangelho. Ah, Mas vamos lá, só eu para. acabei não respondendo, né? Não, Perdão. não, não, é que eu vou chegar na pergunta que é a seguinte. Então quer dizer que a missão que eu quis dizer é, primeiro, ela tem que ser pautada em Deus. É, exato. A sua, no caso, foi isso. E como que ser um frei franciscano está incluso a isso? Na sua missão baseada em, primeiramente, estar em Deus. Conforme Deus foi me chamando para mais perto, como eu falei no início da nossa conversa, aquela linha, né, imaginária que ele vai nos puxando, é, conforme ele foi me chamando para mais perto, eu fui percebendo que esse mais perto significava ser franciscano. Existem pessoas que vão ver que esse mais perto significa constituir uma família para Deus. Existem Hum. pessoas que vão ver que esse mais perto significa ser monge beneditino. Existem pessoas que vão ver que esse mais perto significa ser eremita. E assim vai, né? É uma variedade muito grande de possibilidades, porque os tipos de Ah. pessoas são totalmente diferentes. Só para legal, então quer dizer que todo mundo, a missão de todo mundo na prática é igual, que seria seguir a Deus. Só que cada um vai executar a missão de uma maneira diferente. Exato, porque ela se Entendi. desdobra conforme você vai se aproximando de Deus. Ah, legal, legal. Entendeu por que eu falei que não é primeiro se autoconhecer e depois Entendi. fazer as coisas? Não, você vai se autoconhecendo conforme O você vai processo. caminhando no processo, em direção a Deus. E aí, eu, como frade franciscano, eu continuo me aproximando de Deus. Eu não dei aqui né, o ponto final, já cheguei onde eu tinha que chegar e agora pode subir os créditos. Não, eu realmente procuro me aproximar de Deus cada vez mais a cada dia. E esse me aproximar vai me revelando cada vez mais quem sou eu diante de Deus, quem é Deus diante de mim e quem é o próximo diante de mim. E aí eu vou me sentindo cada vez mais inspirado a fazer coisas por Deus. Eu, por exemplo, eu particularmente, Frei Gustavo Júnior Moreira, eu tenho me sentido cada vez mais inspirado a cuidar de pessoas enfermas, Pode falar. a cuidar de pessoas enfermas e a ser padre. Ah, legal. Eu me sinto inspirado a isso. Deus vai me permitir fazer isso? Eu não sei. Eu estou me sentindo inspirado a isso. Hum. Nesses períodos de formação que eu estou recebendo, de filosofia, de teologia, eu tenho me sentido inspirado a isso. E isso faz parte do carisma da minha congregação também, os Irmãos dos Pobres de São Francisco. Que eu disse que nós fomos fundados por São Francisco, fomos fundados enquanto regra, ele fundou a nossa regra. Mas a congregação que segue a regra de São Francisco, ela foi fundada pelo Frei João Wever, em 1857, 600 anos depois de São Francisco, na Alemanha. E ele escreveu, né, os termos do fundamento da nossa congregação. E nesse fundamento ele escreveu o seguinte: servir a Deus por meio das obras de misericórdia a todos os necessitados, como, quando e onde Deus quiser. Sei, Quer dizer, então é praticamente tudo em sei. favor do próximo. Uhum. Então, cada um de nós, irmão dos pobres de São Francisco,
nessa relação com Deus, vai começar a perceber como ele é chamado a servir Deus no outro. Hum. Porque esse é o lema da nossa congregação, servir a Cristo nos pobres. Encaixou Né? também, então, a sua missão de estar em Deus desdobrou no que o São Francisco e a congregação trouxe para quem segue ela. Exato. Entendi. Que é uma coisa que, mais uma vez, confirma o meu caminho. E o que você, esse caminho franciscano, você acha que as pessoas poderiam se beneficiar com isso, se elas seguissem, nem que seja 10%? Olha, o caminho de frade, ele é um caminho de transformação interior, mas ele é um caminho também que ele é simbólico para o mundo. Nesse sentido, nós somos chamados a ser profetas. Profetas no sentido de sermos sinal de Deus para o mundo. Então, sim, nós como frades, além de querer servir o próximo, nós também queremos ser sinal para as pessoas da existência de Deus, sinal da identidade de Deus, sinal das características de Deus e sinal de serviço a Deus. Uhum. Como servir a Deus? Então, nós queremos e devemos querer que as pessoas, ao olharem para nós, aprendam coisas assim. Uma das coisas que se aprende muito na espiritualidade franciscana é que esse mundo é maravilhoso. Ele é criado por Deus e, como diz no livro do Gênesis, tudo que Deus criava, ele dizia assim, que Deus via que era bom. Tudo que ele criou e Deus viu que era bom. E quando ele termina a criação, e Deus viu que era muito bom. Então, nós, frades, sabemos que o mundo é muito bom. Que o mundo inteiro nos revela Deus. O mundo inteiro nos revela a, a glória de Deus, a face de Deus. Não que o mundo inteiro seja Deus, não, o mundo inteiro é criado por Deus e por isso revela a face do Criador. E, ao mesmo tempo, nós sabemos que a função desse mundo é essa, é nos revelar Deus. Sim. Por isso, nós não nos apegamos ao mundo nos termos em que daquilo que as pessoas consideram importante. Nós consideramos importante no mundo a presença de Deus. O que as pessoas costumam considerar importante no mundo? Você mesmo pode listar aí para mim, para não ficarem ouvindo só a minha voz. Ah, tá bom, vamos lá. As pessoas consideram importante a validação social, elas consideram importante ter um carro, que como se não tiver você não existe. Ela considera importante ter dinheiro na conta, considera importante sair para balada, estar em grupos sociais pré-definidos. Só que na verdade a gente sabe que o mundo não é só isso. Como você já disse, a missão, se a pessoa tem uma missão, ela tem que ser baseada em Deus. Uhum, Então, todas as coisas que eu falei são coisas que não têm uma origem divina, porque são coisas que não levam a nada. uhum, A pessoa que ela, por exemplo, ela acha que todo final de semana é válido ela encher a cara. Tá bom, mas será que ela usufrui disso? Não querendo eu julgar, mas o que ela consegue tratar isso pro lado bom da vida dela? Será que isso é uma coisa que Deus quer? Porque na prática, o que vai ser de bom para agrado? Então, interessante você falar isso aí, porque mostra que a visão franciscana é uma visão de tudo que nós fazemos em prol a Deus, no sentido de você ser feliz, de você uhum. buscar algo vindouro. Sim, É como você querer se alimentar bem. sim, Pô, você vai ter uma saúde boa, você vai conseguir ter saúde para ver seus netos, para brincar com seus netos, para ver as coisas do mundo. Então, tudo que é bom, né, vem de Deus. sim. Eu penso isso. Mas sabemos, né, não só a questão da felicidade natural, sabemos que mais do que essa importa a felicidade Sim, sobrenatural, a verdadeira, né? a Não verdadeira. só para não pô, a felicidade do cara encher a cara, por exemplo. Ele tá feliz, só que depois é uma curva.
Ele sobe no pico, só que quando ele cai pra valer. Então, Não é essa felicidade que a gente quer, né? exatamente. Então, por exemplo, assim, e como que você adquire essa felicidade sobrenatural? O próprio Cristo diz: aquele que me ama vive os meus mandamentos, eu e meu Pai faremos morada em seu coração. E no último dia ele ressuscitará, ele estará conosco no paraíso. Ele fala, né? Eis que guardo para vós uma morada no céu. Então, lá, e a gente tem, né, nas passagens do Antigo Testamento, Isaías, né, que no céu não há nenhum sofrimento, que no céu não há nenhuma insatisfação, pelo contrário, há plena satisfação o tempo todo, né, eternamente. Então, essa é a principal felicidade. Não que a outra não importe, é que a outra está abaixo dessa. Sim. A natural está abaixo dessa. Mas como eu estava dizendo, né, você fez uma lista aí que nos mostra o que as pessoas consideram importante. Você colocou muitos bens materiais. Por exemplo, o franciscano ele faz voto de pobreza. Ele não tem nenhum bem material no nome dele. Ele só tem os bens materiais. Ele só tem os bens materiais. Ele só tem os bens materiais que são permitidos pelo superior para a finalidade da missão. Então, por exemplo, eu tenho um celular? Tenho. Por quê? Porque eu coordeno pastorais, preciso entrar em contato com eles num grupo de WhatsApp. Não sei se futuramente Deus vai me permitir fazer também vídeos na internet, essas coisas. Então perceba, eu não uso o celular para qualquer coisa, para ficar no TikTok, rolando o TikTok. Eu uso o celular para É uma ferramenta, né? uma ferramenta para Sim. Deus. Só que é interessante, você falou muito bem que então a missão ela sempre é em direção a Deus, é para Deus. Isso pode causar um equívoco na cabeça das pessoas de que então a missão é você ficar fazendo coisas na igreja e acabou. Eles pensaram assim, servir a Deus é servir a igreja e acabou. Servir a igreja é sim servir a Deus. Sim. Mas, lembra daquele primeiro exemplo que eu dei de uma pessoa que não é chamada a ser frade, mas ela é chamada a fazer algo por Deus? Sim. Falei, uma médica que se sente chamada no seu consultório particular atender os pobres de graça uma vez por semana. Olha, não é nenhum serviço que ela está fazendo dentro da igreja, do edifício igreja. Ela está dentro da igreja mística de Cristo, agindo conforme Cristo mandou. Sim. Todas as vezes que fizeres isso a um desses pequeninos, foi a mim que o fizeram. E eu os direi, vinde benditos de meu Pai, porque a mim visitaram quando eu estava doente, a mim visitaram quando eu estava preso, a mim deram de vestir quando eu estava nu, a mim deram de comer quando eu estava com fome. E repito, quando foi que nós fizemos isso para o Senhor? Todas as vezes que fizeram isso a um desses pequeninos, foi a mim que o fizeram. A pessoa que faz isso está servindo a Deus. Você, no seu consultório de acupuntura, ou então uma pessoa que decide abrir uma obra social, ou então justamente a pessoa que decide servir a igreja. Isso vai do chamado de cada um. Sim. Mas servir a Deus é, em primeiro lugar, procurar viver conforme Deus manda. Não é você simplesmente se tornar um ativista de Deus. Sim. É, em primeiro lugar, viver conforme Deus manda. E também na família, né? Como você trata sua mãe, seu pai, seu cônjuge, como você tá no seu, como você trata as pessoas mais perto de você, as pessoas que mais dependem de você. Tem isso também. Porque às vezes a Exatamente. pessoa tá buscando muito fora, mas dentro da casa dela tá uma bagunça. Pô, você tem que atuar na sua casa também. Exatamente. Exatamente. Na sua Isso, rua também, na sua rua, na sua comunidade. exatamente. Isso é uma coisa que as pessoas perdem bastante a linha justamente nesse ponto. Muita gente, quando começa a se converter e já tem uma família constituída, começa a pensar, então agora eu tenho que viver enfornado dentro da igreja. Claro, nós temos que cumprir as obrigações para com a igreja. Ir à missa todos os domingos. Eu não estou banalizando nada disso. Mas eu estou querendo revelar um equívoco que costuma acontecer.
Eu vou, é, como é que é? Eu vou ter que me enfornar dentro da igreja e ficar lá. E aí ela começa a se ausentar nos relacionamentos com a sua família. Hum, Ela começa a fazer tudo pela igreja e nada pela sua família, seja sei. pelo seu esposo, seja pela sua esposa, seja pelos seus filhos, achando que buscar a Deus é só lá, mas não, a família também é ambiente de Deus. A família também é ambiente em que se encontra Deus unidos e se chega a Deus juntos. Eh, então as obrigações familiares também são serviço a Deus. Um marido que trata bem a esposa, ele está amando a Deus. Uma esposa que Sim, trata bem o seu marido, ela está amando a Deus. Os pais que tratam bem os filhos que obedecem aos pais e, e amam seus pais, honram seus pais, estão amando a Deus. Quem me ama, segue os meus mandamentos. Não tem o mandamento de honrar pai e mãe? uhum, Paulo não falou? Maridos, esposas, sede solícitas com seus maridos, maridos, amai as suas esposas como Cristo amou a igreja. sim, Então, todas as vezes que a família vive desta forma, e existem muitas outras passagens do Novo e do Antigo Testamento sobre a vida em família, eles estão servindo a Deus. Não precisa estar se ausentando da família para ir para a igreja. Se você puder fazer isso em algum momento, e for uma coisa consentida por toda a família, sim, maravilha, faça, mas não todo momento. Paulo fala: o solteiro dedique-se todo a Deus. O sim, casado tem que se dividir entre Deus e a família. sim, não, nenhum nem outro, né? Nenhum nem outro. Gustavo, só pra gente já encerrando, fazer a última pergunta pra você. O que que você espera e acredita no futuro da humanidade? Você que tem a visão muito boa, pautada na Bíblia, na visão franciscana, o que que você espera da humanidade? Você espera coisas boas, coisas ruins, dos jovens principalmente? Você acha que as pessoas tendem a seguir mais a Deus? Ou cada vez mais as coisas tendem a não, que os jovens não sigam? É, o futuro da humanidade é engraçado. Na perspectiva cristã, o futuro da humanidade é agora. Em que sentido? No sentido de que o futuro da humanidade acontece na transformação do seu coração, em primeiro lugar. Né, você tem uma santa, a santa, é, eu não me lembro agora se foi a Santa Teresa de Calcutá ou a Santa Dulce dos Pobres, porque as duas têm vidas bastante semelhantes. Sei, sei. Mas eu acho que foi a Santa Dulce dos Pobres. Perguntaram para ela assim. Não, foi a Teresa de Calcutá, agora é certeza. É, falaram para ela assim: o que você acha que precisa mudar na igreja e no mundo? Aí ela falou: eu e você. Legal. Então, a, esse futuro ele é simplesmente hipotético e por isso ele tem pouco valor. O que realmente tem valor é a transformação que Deus faz no nosso coração agora, conforme nós fazemos esse processo que estamos falando na conversa inteira, de nos aproximarmos dele. Aham. Então, o que eu espero do futuro da humanidade? Olha, eu espero, rezo e faço minhas penitências para que a humanidade se transforme pela transformação do coração de cada homem, de cada Sim, mulher, de cada criança, de cada idoso, para que todos vivam o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se isso vai acontecer, não cabe a mim determinar. Fato é, Jesus falou que esse mundo já pertence ao maligno e que ele é passageiro. Então, não é para a gente colocar tanta esperança assim nesse mundo, mas é para a gente labutar naquilo que a gente tem que fazer agora. Em primeiro lugar, a sim. transformação própria para que a gente possa agir como Deus. Legal. Não que a gente tem que esperar ficar como Deus para começar a agir como Ele. Isso, assim como eu falei do autoconhecimento que acontece durante o processo, também o se tornar como Deus e agir como Deus
é um processo que vai acontecendo ao longo da vida. Hum, Então, a partir de agora, eu já devo querer ser como Deus e começar a agir como Deus para poder ir me transformando em alguém como Deus. Para poder falar como São Paulo. Não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E assim, eu como Cristo, como São Paulo, como São Francisco, São Domingos e tantos outros, poder transformar o mundo à minha volta, por meio das atitudes de Deus. perfeito, muito interessante, né, cara? Porque quem é de fora a gente enxerga, pra quem não tá tanto antenado, a gente enxerga de uma maneira diferente, mas na verdade a visão religiosa é muito sincera, né? É muito, igual você falou, pô, o ideal é você focar no agora. Uhum, Pô, legal o futuro da humanidade, se pensar, ok, mas por que você não pensa no agora? O agora é que vai definir o futuro. exato. Eu tenho que pensar, se eu quero que o mundo seja melhor, primeiro comece comigo, Uhum, com a minha família, uhum, que tudo é uma engrenagem, todas as pessoas do mundo são uma engrenagem. Se exato, uma engrenagem ela falha, a minha vai falhar também. Então, se a minha engrenagem é consertada, da pessoa, a tendência é que o processo mecânico engrene melhor. exato. Eu só não quero que as pessoas entendam que essa transformação ela é feita somente pelo meu esforço, minha mudança de hábitos, como é vendido já pelo mundo, nos coaches, aqui eu não estou falando mundo no sentido negativo, tá? Eu tô falando mundo no sentido do mundo mesmo, né? Sim. Isso já é vendido pelos coaches de produtividade, etc. Ah, você tem que mudar os seus hábitos, ser mais produtivo e aí você vai transformar-se e transformar sua família. Não. Você sim tem que procurar abandonar os hábitos que vão contra a vontade de Deus e viver os hábitos que vão a favor da vontade de Deus. Mas, sobretudo, com muita oração, porque é a oração que te aproxima de Deus, oração de verdade. Parar um momento do seu dia e rezar alguma devoção que você se sente inspirado a rezar, ou alguma oração sincera do seu coração, conversar com Deus, se relacionar com Ele e viver a espiritualidade que Jesus ensinou. A gente acabou de passar a quaresma, né? A quaresma a gente fala muito de oração, jejum, esmola, né? Oração, penitência e caridade, é, como se fosse uma coisa só da quaresma. Não, essa é a vida do cristão. Legal, sim, Na concordo. quaresma a gente se intensifica, mas o Sim, cristão que só faz isso na quaresma, dificilmente ele vai viver a transformação pois é. quaresmal em toda a sua vida. Tem que manter, né, cara? Então, saiba disso. Sim, o futuro, na verdade, está no meu coração, na transformação do meu coração. Mas isso não cabe a mim. Sem Deus, eu não consigo fazer nada. Muito bom. É Deus que transforma o meu coração num coração como o dele. E é isso que dá o verdadeiro resultado. Sim. Você queria dar um recado final para as pessoas, ou esse já foi um recado final também? Você que fique livre. Esse acabou servindo como recado final, mas se vocês quiserem também conhecer a vida religiosa, a congregação a qual eu pertenço, a congregação se chama Irmãos dos Pobres de São Francisco. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver os contatos. É, espero que, se possível, né, se você gostou, porque, como eu falei, eu sou muito ruim de síntese. Então, espero que, se você tiver gostado, a gente converse mais vezes sobre outros temas, né? Você me Sim, falou que tinha sim. várias perguntas para fazer. Se não delongasse muito, você ia fazer. Como eu Deu pra delonguei, fazer. você não fez. Não, mas acabou que acabou que você respondeu tudo sim, você não percebeu, mas Sim, você respondeu sim. tá certo. E o que que acontece? Então, se a pessoa quiser procurar, procure. Irmãos dos Pobres de São Francisco. Nós temos o ramo masculino e temos também o ramo feminino, que são as Irmãs dos Pobres de São Francisco. Procura no Google, vai achar um site, o site vai te dar o endereço, vai te dar e-mail, vai te dar contatos, e entre em contato com a gente e venha conhecer, tá bem? Perfeito. Gustavo, muito obrigado pela Por participação, nada. tá Ó, joia. não pode convidar um freio e terminar sem bênção, né? Ah, tá, você quer A- pode Vou dar a bênção para quem está ouvindo, a bênção de São Francisco de Assis, para fortalecer vocês na relação com Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele ilumine sua face sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que Ele volte para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Que Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. amém. Amém. Perfeito, Gustavo, mais uma vez obrigado.
Pessoal, para quem gostou, deixe seus comentários, suas sugestões para outros temas também. O Gustavo é super aberto para outras opiniões. E quem sabe também, dando certo, de fazer outros temas, outras conversas, tá joia? Sim. Pessoal, muito obrigado para quem chegou até aqui. Deixe seu like, seu comentário. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.